Descubra a revelação inédita da história do Espírito Santo, desde a criação dos céus e da terra até os dias atuais. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas silencioso, invisível, mas cheio de poder. O Espírito Santo estava lá, desde o começo de tudo, como a respiração divina dando forma à criação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em todos, mas vinha de forma especial sobre pessoas escolhidas. Um exemplo marcante foi quando o Espírito fortaleceu Sansão com uma força sobrenatural que o permitiu realizar feitos extraordinários e enfrentar inimigos poderosos. Essa manifestação do Espírito Santo em Sansão destacou a presença divina agindo por meio de um indivíduo para cumprir um propósito maior, revelando a atuação poderosa e seletiva do Espírito na vida daqueles que eram escolhidos por Deus. Baseado no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava em todos de maneira permanente, mas vinha de forma especial sobre pessoas escolhidas para cumprir missões específicas. Um exemplo marcante foi quando o Espírito Santo concedeu a Salomão não apenas sabedoria, mas também discernimento para governar com justiça e resolver conflitos complexos. A presença do Espírito na vida de Salomão não apenas o tornou um rei sábio, mas também um líder respeitado e admirado por seu povo e por outras nações. Essa demonstração do poder e da sabedoria divina, através do Espírito Santo em Salomão, ilustra como Deus capacitava seus escolhidos para desempenhar papéis importantes na história do seu povo. Conforme o Antigo Testamento, o Espírito Santo inspirou os profetas com palavras do céu, revelando a vontade de Deus e anunciando eventos futuros. Essa inspiração divina capacitava os profetas a transmitirem mensagens de esperança, arrependimento e orientação ao povo de Israel. O Espírito Santo agia como elo entre o céu e a terra, revelando mistérios divinos e direcionando o caminho do povo escolhido. A presença do Espírito nas palavras dos profetas demonstrava o cuidado e a comunicação contínua de Deus com seu povo, mesmo em meio às adversidades e desafios da vida. O Espírito Santo guiou o povo de Deus durante sua jornada no deserto com sinais e poder. Quando os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, o Espírito Santo não apenas os acompanhou como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, mas também operou milagres e prodígios para protegê-los e prover suas necessidades. Foi o Espírito Santo que fortaleceu Moisés para liderar o povo, que revelou a vontade de Deus por meio dos mandamentos e que manifestou sua presença de forma tangível no meio do acampamento. A atuação do Espírito Santo no deserto foi essencial para a sobrevivência e fé do povo de Israel, demonstrando sua fidelidade, poder e cuidado constante ao longo da jornada rumo à terra prometida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Sua vida na terra foi marcada pela presença constante do Espírito Santo, que o capacitou para cumprir sua missão salvífica. Durante seu ministério terreno, Jesus realizou milagres, ensinou com autoridade e demonstrou o amor de Deus a todos no seu batismo. No Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, simbolizando a unção divina de como o Messias prometido, A relação entre Jesus e o Espírito Santo era íntima e inseparável, revelando a perfeita comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo na obra da redenção da humanidade. Jesus prometeu aos seus discípulos que após sua partida enviaria o Espírito Santo como outro consolador. Essa promessa de Jesus trouxe esperança e conforto aos corações dos discípulos,
pois sabiam que não seriam deixados sozinhos. O Espírito Santo seria uma presença constante e ativa em suas vidas, capacitando-os para cumprir a grande comissão e fortalecendo-lhes em tempos de adversidade. A vinda do Espírito Santo como Consolador representava a continuidade do cuidado e da orientação divina na vida daqueles que escolheram seguir a Cristo, revelando o amor e a fidelidade de Deus para com seu povo. Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos aguardaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Eles se reuniram em oração e unidade, buscando a presença divina para capacitação e direção. No dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre eles de maneira poderosa e visível. Um som como de um vento impetuoso encheu o lugar onde estavam reunidos, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Nesse momento extraordinário, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e capacitados para testemunhar com coragem e ousadia as boas novas do Evangelho. A manifestação do Espírito em Pentecostes marcou o início da Igreja cristã e demonstrou a continuidade do plano divino para a redenção da humanidade. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos com uma manifestação de poder e glória. Nunca antes visto o cenário era de expectativa e oração, quando repentinamente veio do céu um som como o de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam reunidos. Línguas de fogo pareciam dançar sobre cada um dos presentes, simbolizando a purificação e a unção divina que estavam prestes a receber. Nesse momento solene, os discípulos foram invadidos por uma presença sobrenatural que os encheu de coragem, fé e ousadia para proclamar o Evangelho. Em todas as línguas foi um evento marcante que transformou suas vidas e marcou o início da expansão do reino de Deus na terra. O Espírito Santo é a presença consoladora que nos envolve em momentos de aflição, acalmando nossos corações inquietos e trazendo paz ao nosso ser. Sua sabedoria transcende todo o entendimento humano, e sua voz suave nos guia em meio às incertezas da vida. Ele nos corrige com amor e graça, apontando os caminhos que devemos seguir para crescer em santidade e comunhão com Deus. Além disso, o Espírito Santo capacita cada crente com dons espirituais únicos, concedendo habilidades sobrenaturais para servir ao próximo e edificar a igreja. Sua presença constante em nossas vidas nos transforma progressivamente à imagem de Cristo, moldando nosso caráter e renovando nossa mente para refletir a glória do Pai Celestial. O Espírito Santo é a fonte de poder e transformação na vida de todo aquele que crê. Sua atuação vai além do visível, penetrando nas profundezas da alma e renovando cada aspecto do ser. Ele não apenas nos capacita com dons espirituais, mas também nos conduz em um processo contínuo de santificação e crescimento espiritual. Ao nos encher com sua presença, o Espírito Santo nos guia em direção à verdade, revelando os mistérios do reino de Deus e iluminando nosso entendimento para compreender as Escrituras. Sua obra regeneradora restaura o que estava quebrado, cura o que estava ferido e renova o que estava morto em nós. Permita que o Espírito Santo opere em sua vida, transformando-a de glória em glória, até refletir plenamente a imagem de Cristo. Se essa mensagem falou com você, é porque o Espírito Santo já está agindo aí dentro. Não ignore esse chamado, fale com Ele agora. Onde você estiver, Espírito Santo, eu te recebo. Guia minha vida e renova meu coração. E se essa palavra tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa desse sopro de vida hoje. Vamos juntos espalhar o fogo do Espírito Santo pelo YouTube e pelo mundo. De Gênesis ao Pentecostes,
Do céu ao coração humano, ele sempre esteve presente como sopro, fogo, vento e amor. Mas essa história ainda não acabou, porque agora ela continua em mim, em você, em todos os que dizem vem. Espírito Santo, ele é o Consolador que caminha ao nosso lado, ele caminha ao nosso lado. É a força que nos levanta quando caímos, é a luz que nos guia na escuridão. O Espírito Santo não é uma lembrança distante, ele é a presença viva de Deus dentro de nós.